A sexta temporada de Black Mirror chegou causando estranhamento e críticas entre os fãs que a acusam de não estar tão Black Mirror assim. Mas será que não tá mesmo? Uma vez conversando com um inscrito aqui do canal, ele me falou que curte esse tipo de conteúdo porque acha bacana, depois de assistir alguma coisa, ver se as pessoas concordam com o que ele achou. E isso não deixa de ser uma busca por um viés de confirmação. Coisa muito comum hoje em dia em redes sociais como o YouTube. O problema do viés de confirmação é que na busca por legitimar a nossa opinião, a gente acaba repudiando ou até ignorando o que não se afina com o que a gente pensa ou tem expectativa. E aí, ao assistir aquele filme ou série que está inserida num universo que nos é familiar, se não rolar aquela fórmula que a gente já está acostumado a ver, já acha logo que tá uma merda. Tenho pra mim que nunca existiu um público tão exigente quanto o de hoje em dia, mas não no sentido de exigir qualidade, e sim exigir que a parada seja feita do jeito que ele quer. Pegando essa nova temporada como exemplo, tem episódio aqui que o povo achou uma porcaria porque não teve a pegada de como o povo acha que Black Mirror tem que ser. Mas que se tivesse tipo dentro de uma Twilight Zone, iam achar maravilhoso. E até dizer como forma de elogio que chegou até a lembrar Black Mirror. Eu tô começando com esse papo não só porque minha opinião, pelo que eu vi por aí, tá bem fora da curva, e eu quero pedir que você tenha paciência pra gente poder trocar essa ideia, mas porque isso faz parte da minha base argumentativa para afirmar que esta sexta temporada é sim bem Black Mirror. Quando a gente pensa nessa série, o que vem à mente é uma antologia de ficção científica que examina a sociedade e o ser humano a partir de histórias sombrias, obscuras e ou satíricas sobre as consequências do uso de novas tecnologias que causam problemas sociais ou pessoais e se passam em um futuro próximo ou em um presente alternativo. E aí, realmente, à primeira vista, essa nova temporada parece, quase em toda a sua totalidade, bem na contramão disso. Mas vamos lá. Para a gente falar de determinada coisa, a gente não precisa se utilizar de forma explícita dessa coisa. Aliás, uma parada que enriquece a arte são as metáforas, né não? Fábulas, parábolas, alegorias, todas essas são formas válidas de abordar um assunto ou tratar de um problema. E é nesse sentido que eu acho que se essa temporada fosse uma redação do Enem, não dava para zerar ela dizendo que fugiu do tema. E eu vou defender aqui que ela tá cheia das críticas às novas tecnologias que a gente está acostumado, só que de uma forma diferente, analisando cada um dos episódios. Ao meu ver, o que difere aqui é a perspectiva da abordagem. Se até então a causa do problema era atribuída à tecnologia, aqui a grande culpada é a natureza humana e o resto é consequência. O que eu pessoalmente acho muito acertado, porque não existe algoritmo sem ideologia nem inteligência artificial sem viés, já que tudo isso é programado ou inventado por um humano com os objetivos que a gente já conhece, e com tanta discussão rolando em torno da regulação das Big Techs, eu não vou nem ficar me alongando nisso. E se você achar que eu estou viajando, que é tudo delírio meu ou devaneios, já te adianto que é bem capaz. Principalmente em relação à minha leitura do último episódio. Porque eu descobri um forte indício que ela pode não ter nada a ver com nada, mas chegando lá eu explico e aí você tira suas conclusões. Aliás, se você curte a minha visão de mundo, vou aproveitar para te fazer um convite. Na próxima quarta, dia 28 às 20 horas, vai rolar aqui no YouTube a estreia do Videocrônica, um canal que, como o próprio nome diz, apresenta crônicas em vídeo. As crônicas são de minha própria autoria e a apresentação e encenação fica por conta do ator e locutor Nauel Caran. O título do primeiro episódio é Só é seu aquilo que você dá, e toda quarta às 20 horas vai ter lá vídeo novo com uma crônica inédita e escrita por este que vos fala. O link do canal está aí na descrição e no episódio de lançamento vai rolar chat aberto na primeira exibição. Eu e Nauel vamos estar lá para trocar ideia com quem chegar, mas você já pode aí se adiantando, se inscrever no canal, tocando o sininho. É quarta-feira, dia 28, 20 horas, viu ela? Antes da gente passar para os episódios, eu queria amarrar essa abertura com uma provocação. Com toda essa onda que está rolando na indústria cinematográfica, de se produzir filmes para agradar determinados espectadores, com cenas refilmadas depois do filme pronto, fanservice e mais fanservices, fugir do que era esperado nessa temporada, por si só, não poderia também ser uma crítica às novas tecnologias? Porque sem um potencial colaborativo da internet e das redes sociais,
jamais seria concebível essa situação de ter o público determinando como as obras devem ser e até exigindo coisas. Concorda? Discorda? Não tem opinião formada? Não entendeu a pergunta? Porra! Comenta aí, vá! Esse episódio tem o patrocínio do Sinasef Brasília. A Joe é péssima! Uma mulher comum fica na merda ao descobrir que um stream lançou uma adaptação da sua vida em uma série, onde seus segredos e dramas pessoais são expostos da forma mais pejorativa possível. Esse episódio é um dos dois que tem mais a ver com a pegada Black Mirror que a gente está acostumado e, de certa forma, amarra as questões que permeiam a temporada. Depois de um dia de trabalho em que ela demite uma funcionária e dá umas chifradas básicas em seu companheiro, Joan senta com ele em frente à TV para dar uma relaxada e vai procurar alguma coisa para assistir no Streamberry, que é uma plataforma tipo Amazon Prime ou Disney+, só que mais cara, que demora pra porra pra disponibilizar conteúdo novo que preste e ainda por cima cobra R$12,90 a mais se alguém acessar a conta em outra casa, o que pode levar a sua mãe, na murrinhagem, a trocar a senha para economizar essa mixaria, te deixando sem acesso para você ter que recorrer ao torrent para baixar os episódios de uma série e fazer uma resenha que pouca gente vai assistir porque o YouTube não está entregando seu conteúdo para os inscritos. E os que chegam para assistir, apesar de serem pessoas maravilhosas, esquecem de dar a porra do like e compartilhar o vídeo com os amigos. Elas apeam, acha o documentário que é a história que vai ter lá no episódio 2, mas o namorado diz que não quer assistir porque não aguenta mais outro true crime, e aí acha lá a Joan é péssima com Salma Hayek no papel dela e clica para ver da colé. A série é basicamente o que rolou com ela durante o dia e vai se atualizando quase em tempo real. Obviamente, isso vai ter consequências para ela. Perde o emprego, o namorado, e o pior é que a série começa a fazer sucesso. Vai atrás de uma advogada para tirar a parada do ar porque ela não autorizou, não foi informada e não tá ganhando nada, mas descobre que a Streamberry tá no direito dela e quem deu essa permissão foi a própria Joan, quando assinou e aceitou os termos e condições da plataforma. E aí ferrou pra geral, né, pai? Porque ninguém lê essas porra, não. Isso demonstra duas coisas: o quanto é necessária a regulação dessa galera e como a justiça é injusta. Porque meter escrotidão no meio desses contratos que eles sabem que ninguém vai ler é induzir ao erro na má fé. E não é certo que o inocente pague por isso, mas juridicamente é justo. Descobre que a série é toda feita em CGI, gerada por uma inteligência artificial com Salma Hayek em deepfake, que por sua vez vendeu o direito de sua imagem à plataforma. E é aí que as coisas vão ficando assim mais interessantes, porque o plano de Joe é fazer coisas vexatórias e escatológicas para que a Salma fake reproduza na série e a original se rete e mande tirar a parada do ar. Só que aí o contrato que a Salma assinou também é outra escrotidão. E isso traz a questão do que pode ser o impacto futuro dessas novas tecnologias no direito dos atores sobre a sua própria imagem e o limite dessa utilização. O que, aliás, já é extrapolado literalmente na sacanagem nos sites de ousadia, segundo me contaram. Joan e Salma se juntam para arrebentar o computador que gera a série e rola um desfecho massa, que inclusive trabalha muito bem as camadas de realidade, coisa que tem feito muita gente meter os pés pelas mãos no multiverso aí afora. Detalhe para o momento em que a chefona do stream mostra as próximas séries que serão geradas com os outros usuários, e todas têm o título do mesmo jeito, tipo não sei quemzinho é péssimo. E ao ser questionada por que tudo tinha essa linha de abordagem negativa, explica que se descobriu no teste que visão positiva não dava engajamento. E aí aquela coisa, aí do caso não é a vilã da história. Ela foi programada a serviço de uma empresa cuja única ética é ganhar dinheiro e tá gerando essas ondas porque é isso que o povo quer, engajamento. E se não fosse inscrito, se inscreva. E por falar em criação de conteúdo com inteligência artificial, o criador da série, Charlie Brooker, diz que pediu a um desses chats de AI que tem por aí para escrever um roteiro de Black Mirror e ficou uma bosta.
Eu também tentei isso aqui no canal, porque um amigo meu me falou que dava certo, que era rapidinho, e como aqui sou eu que faço tudo, eu resolvi tentar. Ele me falou o nome da parada, eu pesquisei lá no Google, chat LGBT, achei, coloquei minha foto, preenchi um formulário grande pra porra, com umas perguntas a meu ver pessoais demais, e quando finalmente entrei no chat, meti lá, quero um roteiro pra hoje. Gente, vocês não fazem ideia das propostas escabrosas que esse chat me fez. Foi tanta libidinice que eu não posso repetir aqui de exemplo nem a mais leve delas por conta da política friend family do canal. Eu dei foi mola de lá. De vez em quando ainda recebo umas notificações de que tem mensagem nova, mas eu não volto lá nem fudendo. Esse negócio de inteligência artificial, pai, é uma putaria da porra. Lost Henry. Um jovem casal de cineastas, Pia e Davis, vão até a cidade onde ele nasceu, na Escócia, para gravar um documentário sobre os ovos de um cara. Mas aí, Pia descobre a história de um serial killer que teve por lá e que inclusive é o responsável pela morte do pai do namorado, e convence ele a mudar os planos e focar o documentário nos crimes do assassino com o apoio da mãe de Davis. História bacana de suspense com a reviravolta massa, ao se descobrir que, na verdade, o assassino atuava junto com a mãe e o pai de Davis, que ao ver o seu segredo revelado, se autossuicida-se a si mesmo tirando a própria vida e deixando as fitas de prova para Davis usar em seu filme. Aliás, essas fitas estragaram o episódio para muita gente que, ao ver aquela quantidade de fita VHS com gravação de série antiga, sacou logo que a mãe estava envolvida nos assassinatos. Pessoalmente, por mais que tenha aquele papo de que o melhor jeito de esconder alguma coisa é deixando à vista, eu jamais desconfiaria que aquelas paradas ali com acesso tão fácil poderia conter as provas de um crime. Mas de boa também. Parabéns para quem, com sua perspicácia, estragou para si mesmo o mistério da trama. Como eu falei lá no episódio de ontem, o documentário foi parar no Streamberry e ganhou prêmio importante às porra. Davis consegue ter seu filme de sucesso, mas a que preço, né? E é que tá o ponto, até que dá pena dele, que além de tudo ainda perdeu a namorada. Mas a escolha foi dele, que no final das contas, ao vender o filme, se vendeu também. E esse é um ponto forte nessa temporada. Todo mundo tem um preço. E a gente ainda vai voltar a isso de uma forma mais contundente ainda lá no episódio 4. Interessante é que por causa do psicopata, a cidade que tinha ali uma economia voltada para o turismo estava quase falida porque os acontecimentos afastaram os visitantes. Só que com o lançamento do documentário no streaming, os turistas voltaram exatamente por causa dos psicopatas. Então, o que mudou nesse meio tempo para que o mesmo motivo que afastava as pessoas passasse a ser um atrativo? Voltando ao comentário do namorado de Joan de não aguento mais outro true crime, é perceptível o aumento de produções nesse gênero de documentários, séries e filmes que viram documentários, que viram filmes, que viram série, que viram documentários e vice-versa. E isso reflete a ampliação do interesse nessas paradas mórbidas, já que na ficção ou na realidade, a ética pela busca da grana prevalece. Só tem uma crítica a esse episódio, que é a forma lá como a Pia morre. Um negócio ridículo, ainda mais pra ela que era uma personagem massa, merecia um final mais digno. Eu confesso que eu tenho mais medo de morrer de uma forma ridícula do que da própria morte. Já pensou? A pessoa procura saber de você na rua, a outra diz que você morreu, ela naturalmente fica curiosa, pergunta como foi, a outra conta e lá tá você, pagando um mico depois de morto. No velório, o povo lá todo rindo de sua cara e você sem poder dizer nada, porque tá morto. E nem adianta depois você procurar um médium pra psicografar, você mandando lá ela pra porra, porque esses caras aí é tudo elitista. Só escreve se for pra espírito de luz, aí pai, ferrou. Vai aonde? Desci. Em uma versão tecnológica do ano de 1969, 2 astronautas vão para uma missão no espaço, mas deixam réplicas robóticas na Terra com as quais podem se conectar e conviver com suas famílias e em sociedade. Mas um deles é atacado por um grupo de fanáticos que destroem sua réplica e assassinam sua esposa e filha. Para mim, o episódio já começa todo errado por pecar na premissa sem sentido. Que marca de jumento que é inteligente o suficiente para fazer uma réplica daquelas que os cabas conseguem se conectar automaticamente lá do meio dos anos-luz da galáxia e que não raciocina que seria mais lógico e mais barato deixar os cabas na Terra e mandar as réplicas para o espaço?
Mas enfim, ou compra a bagaça ou não segue na história. E assim, o desenvolvimento é bacana, com muita atenção gerada, porque um empresta a sua réplica pro outro para ele poder dar um rolé. E aí ele pede para voltar com a desculpa de pintar um quadro, quando na real o que ele quer é pintar lá na cama do outro com a mulher dele. Mas ao final me deu uma sensação de forçação de barra da zorra. Parecendo que a onda era só se sair da obviedade para surpreender de qualquer jeito. Aliás, essa temporada tava com uma fixação em plot twist chaiamalesca. Mas isso aí foi lá na hora, porque eu tava maratonando e aí fiquei emendando um no outro. E isso às vezes é um problema, principalmente nesses paranauê ontológicos. Porque você nem respira direito o final de um episódio e já tá lá entrando em outra vibe. Só que depois, pensando melhor, eu vi lógica. Já que o outro tava lá no isolamento, de luto, com a cabeça mexida. E sua ação final ia colocar o outro na mesma situação. Que aí foi uma forma meio doida lá dele de forçar o outro a ter empatia e também conseguir companhia ali no isolamento. Ainda assim, eu acho que faltou construção lá no episódio para fundamentar esse psicológico do personagem. Não que não tenha rolado, mas que o foco fica tão ali na coisa do triângulo amoroso que essas outras camadas vão se perdendo. Acho eu que essa trama poderia ser lida ali da mesma forma que a do filme Parasita, só que aqui, ao invés do poder econômico, a exclusão se dá em relação ao acesso à tecnologia, que só um dos dois tem de forma legítima, e aí o outro fica isolado do mundo por conta disso. Viajei muito? Não sei, me diga você aí nos comments. Mas não posso encerrar a análise desse episódio sem pagar pau para Aaron Paul. Manda muito bem, dando a nítida diferenciação de quem é que está utilizando a réplica do personagem dele. Brocou muito. Mas ei, Dave, uma paparazzi está incomodada com as nojentices de sua profissão e tenta se sair, mas ao enfrentar, assim como eu, perrengues para pagar as contas, recebe uma proposta de uma grana alta para conseguir umas fotos de uma atriz que está sumida e ainda rola bônus se a outra aparecer com cara de drogado. Enquanto isso, a atriz está na merda, tentando lidar com as consequências de um acidente de atropelamento e fuga causado por ela. Em minha opinião, o episódio com o plot twist mais surpreendente e com a cena mais forte da temporada, que é uma enxurrada de fotos e flashes para cima da atriz acorrentada em uma clínica, sem um pingo de humanidade e empatia por parte dos paparazzis, tirando só a protagonista. Esse também foi um dos que mais frustrou os fãs. Inclusive vi relato de gente que ficou até os créditos esperando uma virada que dissesse que aquilo ali se tratava de uma simulação, de um game ou de um experimento social tecnológico qualquer. Fica claro que a crítica ali é direcionada à indústria midiática dos tabloides e aos paparazzis. E se você me perguntar o que isso tem a ver com as novas tecnologias, eu te questiono: de onde você acha que vem a cultura das celebridades, dos influencers, de pessoas passando por cima de tudo e de todos para ter mais view, mais inscrito? E antes que eu ceda a pressão e te pergunte se você já se inscreveu no canal ou já deixou seu like, acrescento que da mesma forma que os paparazzis são compelidos ao que é mostrado no episódio pelos veículos de comunicação que oferecem voluptuosas quantias para que eles retratem o pior ou o mais íntimo das pessoas de interesse, assim também a relação entre os criadores digitais com seus clickbaits e conteúdos apelativos e as plataformas que entregam mais as coisas que têm essa pegada, porque engajam mais, já que as pessoas clicam mais e assistem mais a esse tipo de coisa, que é também para os tabloides o que dá mais lucro, porque essas paradas vendem mais. E aí, na base ali da pirâmide da culpa, tá quem consome e não a mídia em si. Ao fim do episódio, a protagonista faz uma escolha. Ao invés de atender o pedido da atriz e acabar com seu sofrimento, entrega a arma para que ela se mate. Não só se corrompendo, mas fazendo isso da pior forma. Porque naquela situação, uma foto da atriz morta valeria muito, mas uma foto dela se matando valeria muito mais. E mais uma vez na temporada temos a evidência de que todo mundo tem um preço. E o meu é qualquer coisa, pai. O Pix está aí na descrição e você pode contribuir com o valor que for para me ajudar aqui a continuar produzindo vídeos no canal. Não tem problema se for só R$1, a gente até recomenda que seja R$1, porque aí também não quebra ninguém, une um com o de outro, faz a junta e favorece. Demon 79. No norte da Inglaterra, em 1979, uma tímida vendedora liberta um demônio que diz a ela que ela tem que matar 3 pessoas em 3 dias para evitar o apocalipse. E aí,
Que diabos esse lance de capeta tem a ver com tecnologias demoníacas? Assunte só. Nos momentos iniciais, a gente vê a tímida e pacata personagem matando pessoas na sua imaginação. Isso mostra que esse potencial existia latente dentro dela, só não tinha vazão. E aí chega o demônio, que por assustar em sua forma real, dá assim uma aparência agradável aos olhos dela, que a partir daqui vou chamar de usuária. Ao convencer ela de que tem que matar para que o mundo não acabe, cria nela a necessidade daquele ato, sem o qual não poderá continuar vivendo. Similar ao lançamento da campanha de um novo produto, como foi com o celular, que antes de existir não fazia falta a ninguém e hoje se coloca na sociedade como instrumento de uma necessidade quase que vital. Lembrando que o demônio observa que ele não é o primeiro e que de tempos em tempos algum surge com essa missão. Aliás, como só ela pode o ver, ele se coloca como item de uso pessoal de acesso protegido. E o tempo todo ele fica ali instigando ela, chamando a atenção, notificando. Quando a moça reluta em executar a primeira morte de um indivíduo que ela nunca viu, ele coloca nos olhos dela a vida do cara como em um feed. E dentre todos os aspectos, destaca aquele em função do qual o ataque seria justificado. E aí ela manda o golpe para cancelar o sujeito. A segunda vítima é um assassino que cometeu um crime lá atrás, mas não é esquecido porque as pessoas comentam. E é exatamente esse crime que a leva ao escolher como a próxima vítima. Mas aí, por conta de proximidade e circunstância, a coisa de cancelar o sujeito por seu erro passado vai acabar rebatendo e tendo consequências também ao membro da família dele, esse inocente. A terceira escolha acaba sendo um político que se mostra um futuro extremista, que vai promover discursos de ódio, dividir a população, causando conflitos e perseguições. O demônio diz que não é do interesse deles que esse seja eliminado, porque vai trazer muitas almas para eles, ou se preferir, engajar. No final ela não consegue, rola o apocalipse, ela se pica com o demônio para fora da realidade para viver com ele no nada, no vazio. Para mim, o pior final de episódio da temporada. Mas voltando ao que eu disse lá no início, tem um grande indício de que eu esteja realmente viajando muito na minha leitura desse último episódio. É que no início dele aparece ali escrito um tal de Red Mirror apresenta. E o criador da série disse que isso tá lá, abre aspas, marcando um episódio diferente, ainda que adjacente de Black Mirror. Isso porque, tipicamente, Black Mirror se foca em distopias tecnológicas ou em sátiras midiáticas, enquanto essa história tem um elemento sobrenatural muito forte, fazendo referências ao gênero horror de 1970. Esse episódio é quase inclassificável, fecha aspas. Na superfície isso é suficiente para colocar abaixo toda a minha leitura, porém não em definitivo. Ainda mais se levarmos em consideração o conceito de obra aberta e que independente da mídia e nível de mediação que ela exerce na decodificação da obra, ao manipulá-la na condução de quem a consome, há de se considerar legítima todas as leituras possíveis a partir desse contato, mesmo as que contrastem de forma diametralmente opostas à proposta do seu criador, uma vez que são uma resultante entre o exposto e o olhar do receptor. Aí você vê se concorda comigo ou se tá certo também. Comenta aí pra gente trocar uma ideia. Mas aviso logo, se você olhar os comentários e tiver acusações à minha pessoa, desqualificando a minha lucidez e me descrevendo como alguém que acredita em coisas sem sentido, suscetível a teorias conspiratórias, por favor desconsidere. Isso é coisa dos reptilianos, que ficam me atacando a mando dos Illuminatis e dos Quianões, que tem raiva de mim porque eu sou muito alto e por isso acham que eu devo ser eliminado da nova ordem mundial. Boa série de ficção científica de distopias tecnológicas com episódios de ficção sem ciência não distópicos e com tecnologia em falta. Recomendo. Eu não sei se eu já disse isso hoje, mas se não fosse inscrito, se inscreva, dê seu like, toque no sino, deixe um comentário. O Pix do canal tá aí na descrição, por favor, coce o bolso. Segue nós no Instagram e até o próximo Resenhando as Paradas.